Fala galera! Pô, vocês viram o que aconteceu agora, né? A Mayara Card fez um vídeo falando que, né, o seu marido, o namorado aí, o Arthur, que está no BBB, ele comeu o pão, então ele estragou o corpinho dele. Bom, veja só, eu irei comentar com vocês algumas coisas. Será que ela falou isso no tom de brincadeira ou não? Será que realmente o pão é um malvado? Ele pode estragar, né, a sua alimentação, pode fazer você ganhar peso de maneira repentina? Pois bem, fica até o final desse vídeo, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal. Pois bem, né, eu vou até peguei a matéria aqui, vocês podem ver o que tá aparecendo aí, saiu essa matéria em vários sites, né, falando que a Mayara Card ficou muito brava, nervosa com o Arthur aí do BBB, pelo fato que ele tenha comeu o pão. Então, será que isso realmente estragou a dieta dele, né, comeu uma vez o pão? E aí eu retirei alguns trechos da fala dela, e o primeiro deles que me chamou muita atenção, vou ler aqui pra vocês, ela falou assim: não podia ter comido pão. Então, esse tipo de fala, né, não podia ter comido pão, ela é muito grave, porque vários especialistas, né, nós da nutrição, o pessoal da psicologia que trabalha com transtornos alimentares, por exemplo, né, essa proibição não podia ter comido pão. Isso é um grande problema, porque na verdade, numa alimentação completa, balanceada, você pode comer de tudo. A questão é a quantidade. Será que ele errou? Você vai comer uma apenas uma vez no dia, vai ser uma coisa muito ruim? Vai estragar o que tem sido feito nos últimos 3 meses? Provavelmente não. Então isso é um grande equívoco falar que não podia ter comido pão. E depois eu vou explicar o porquê. Fica até o final desse vídeo, tá? Segunda coisa interessante aí da fala foi o quê? Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Então olha só, será que realmente, né, e de novo repito, um único alimento tem o poder de estragar, destruir tudo o que foi feito de bom de alimentação, de um corpo nos últimos 3 meses? Será que isso realmente, né, uma única refeição, por exemplo, é capaz de fazer isso? E vocês também vão ver que não. Terceiro ponto que me chamou muita atenção da fala, né, é assim, ó, 9 quilos se foram à toa. Então, ou seja, você perdeu esses 9 quilos para entrar no BBB e agora esses 9 quilos você ganhou simplesmente porque você comeu um pão. Será que de fato acontece isso? Vamos colocar os prós e os contras aqui, tá bom? E o quarto ponto é 30 dias batalhando esse corpinho para estar aí. Então, ou seja, houve um preparo do corpo, ou seja, um mês mais intenso para estar lá no BBB. E será que então o corpo dele se estragou? Então você vê que aí a gente tem alguns pontos para esclarecer para vocês. O primeiro é aquela questão dos transtornos alimentares, a proibição de um alimento, no caso o pão, ela, assim como outros alimentos, ela pode sim levar a um transtorno alimentar, porque nós estamos falando de uma proibição. Será que a proibição é o melhor melhor forma de orientação para as pessoas? Não é. O segundo ponto que eu tenho que chamar a atenção para vocês, tirando o transtorno alimentar, o segundo ponto é: será que esse único alimento é o problema? Ou será que o problema das calorias e principalmente do qual o alimento, qual nutriente tem ali dentro do pão? O que eu quero dizer com isso? Será que realmente o problema é o pão ou o que você coloca dentro do pão? Vou citar alguns exemplos. Veja só, imagina você pega um pão francês e aí você, dentro do pão francês, você vai fazer ovos mexidos, por exemplo, 3 ovos mexidos, e aí você vai fazer ele com manteiga ou margarina, 2 colheres de sopa. Então 2 colheres de sopa vai dar aí já 20 gramas da manteiga, vezes 9 calorias, vão dar 180 calorias só das 2 colheres de sopa de manteiga. Sendo que o pãozinho francês vai ter ali 100, 110 calorias. Então, ou seja, só da margarina você colocou mais caloria do que o próprio pãozinho. Além disso, você acrescentou 3 ovos, que vai dar mais aí 150 calorias. Então, ou seja, veja bem, observa, fora que tem outras pessoas, né? Pode falar assim: eu vou comer um ovo dentro do pão e vou colocar 3 fatias de bacon. Meu amigo, você está comendo mais caloria dentro do pão, ou seja, o recheio, do que o próprio pão. Então eu te pergunto, será que o problema desses exemplos que eu citei aí realmente é a caloria? Será que esse segundo ponto que eu coloquei realmente é a caloria? Ou que
é o que nós colocamos dentro do pão. Tem até um fato curioso, até para esclarecer, debater um pouco, né, sem querer polemizar aqui, até porque eu acho que essa fala dela não era uma fala com um tom de brava, como saiu na mídia, agressiva, ela tá se sentindo envergonhada. Não é isso. Eu até acho que foi com um tom lado de brincadeira. Eu não acredito que foi simplesmente um ato aí de querer polemizar, enfim. Mas um fato interessante é assim, quando eu estava na graduação em nutrição, teve um fato muito interessante, que eu estava dentro de um hospital, tá? Um hospital interior de São Paulo, não vou citar o nome do hospital nem da cidade, e eu estava com uma profissional, e essa profissional virou para mim e falou assim: Gustavo, tá vendo aquele paciente ali naquele leito? Aquele paciente ali, ele é diabético, então, ó, você só pode levar essa torrada aqui para ele. A hora que eu vi, ela me deu um prato de torrada, prato cheio de torrada, não eram 2, 3 torradas, era um prato cheio de torradas. Então, ou seja, não é porque a torrada, por exemplo, que o diabético pode, não é porque a torrada que a pessoa que está querendo perder peso pode consumir, não é porque é a torrada que você pode comer um prato. E também não quer dizer que comer pão todos os dias ou quase todos os dias também é um problema. A questão é a quantidade do pão que você consome e qual o recheio. Deu para entender a diferença que vocês têm que prestar um pouco mais atenção? Agora, outra lição que esse vídeo, esse fato curioso aí, né, da Mayara Card e o Arthur trouxe para nós é o quê? Que não necessariamente nós devemos também sair comendo pão todos os dias, 3, 4 vezes no dia. Por quê? Também tem alguns indivíduos diabéticos, no processo de emagrecimento, além da quantidade do recheio que eu falei, é bom você dar preferência o quê? As farinhas que sejam integrais, ou seja, aos pães integrais, que é feito com o quê? Farinha 7 grãos, farinha de trigo integral, farinha de coco, farelo de trigo, com aveia, com gergelim, com linhaça. Enfim, esses alimentos, né, ou seja, o pão integral, ele vai ter um pico glicêmico menor, então, ou seja, poderia ser muito melhor para o diabético, por exemplo, e obviamente para aquela pessoa que tem intestino preso, aquela pessoa que tem desbiose intestinal, não consegue evacuar, não consegue ir ao banheiro todos os dias, então, ou seja, aumentar a ingestão de fibras, consumir pães integrais vão ser benéficos desde o diabético, para quem tem hipotiroidismo, para quem tem metabolismo lento, para quem busca o emagrecimento, para quem tem desbiose intestinal, ou seja, frequentemente diarreia, o intestino preso. Então, também vai ser importante para essa pessoa, né? Então, essa polêmica também traz essa reflexão para nós. Será que nós não devemos também pensar em consumir pães de uma qualidade melhor? No caso, são os pães com farias integrais. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Esses 3 pontos. Então, a questão do transtornos alimentares que a proibição pode levar. Segundo motivo, a quantidade e o recheio desse pão ou recheio. E o terceiro ponto é mais essa questão de: será que podemos consumir pão francês ou outros pães, bisnaguinha, ou é melhor dar preferência ao pão integral, por exemplo, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui seu comentário, vamos debater um pouco sobre isso, que tipo de pão ou pães vocês gostam de consumir no dia a dia, qual você se sente melhor, qual te dá mais saciedade, qual que você consegue ir mais vezes ao banheiro, dá menos flatulência, menos gases, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe e deixe aqui seu comentário para nós.